que entra com esta siembra de soja. O impacto ecológico foi muito grande em Brasil, muito grande. Não havia condições de não garantir uma produção, se não houvesse tal investigações. Aqui a soja tardia, mais produzida na região sul do país. Sim? A parte de vestuário e algodão, sim? Também foi muito melhorada e é produzida hoje em todo o território nacional, com concentração em alguns locais. A parte de agroindústria de naranja colocou o Brasil em posição privilegiada na década de 80 e 90. Pero esta região, a região produtora de naranja, é São Paulo, na região campeã, vamos dizer assim, né, de produção, exportava jugo e não a fruta. A fruta é mais para o mercado interno. Esta exportação garantia ao Brasil, por exemplo, cobrir o mercado norte-americano quando havia algum problema com os laranjais da Flórida. Pero hoje, no Brasil, há muito problema com a parte da laranja por conta das enfermidades. Então, isto é uma resposta ecológica a esta pressão. Há uma pressão que, em termos de economia, é muito boa, pero ecologicamente há uma resposta, e esta resposta pode ser mala. Este problema não quer dizer que a produção de naranjas irá cessar. Não. Há investigações que estão tentando dobrar e vencer esses outros desafios. Também havia necessidade de se conhecer as condições de riego quando produzidos em locais, para que não se ficássemos dependiendo solamente da chuva natural. Então, essas partes de condição de riego permitiu que outra parte de agroindústria, ou seja, toda essa parte de equipo associada à indústria, também se desarrollasse. Sim? Outros desafios surgiram quando esta parte toda tecnicista foi implementada no campo. A parte de plagas e também de malezas. Esta parte provocou em toda a produção agrícola uma revolução, em primeira instância, em primeiro lugar. Depois, todo isto se revertiu em problemas de segurança ambiental, problemas de segurança de saúde de populações, levando a mais investigações. Acá há uma representação de uma pessoa aplicando produtos no campo, produtos de defesa. Sim? Aqui alguns exemplos, e aqui lembrando que eles chegam ao campo já desde as semilhas, com uma forma de proteger e garantir um bom estado, uma boa siembra. Toda esta parte, sim, a parte de aparecimento de plagas e malezas e enfermidades, foi resposta também do meio ambiente. Por quê? Havia um equilíbrio agroecológico que foi, de uma certa forma, invadido e desmantelado, e a própria natureza tentou se recomponer. Pero o aparecimento destas enfermidades para plantas, principalmente para quem vai trabalhar no campo, suscitou uma carta de investigação com relação à qualidade nutricional dos produtos e também as condições resultantes da fitossanidade. Depois que isto se firmou em Brasil, a atenção de todos
foi com relação à utilização desses agroquímicos. Esses agroquímicos, sim, puderam ser, vamos dizer, contribuir para uma depreciação do produto. Se produzir a qualquer modo não é mais possível. É necessário produzir com qualidade. Não só a qualidade visual, mas a qualidade interna. E isto gerou aceitação por as populações, porque a parte interna aqui de alguns produtos nutricional hoje é muito importante. Há uma parte da farmácia que estuda isto. Se uma pessoa é bem nutrida, tem condições nutricionais adequadas, está mais forte para enfrentar as enfermidades. ¿Sí? E de uma outra forma, os produtos ativos que estão acá, produzidos pelas plantas, por sua própria defesa, por exemplo, não eram mais suficientes para vencer a luta ambiental. Todas as plantas produziam estas moléculas, guardavam em seus tecidos para se proteger. Pero o melhoramento genético cambiou isto em função de melhorar as condições de produto, de venda, de número por hectares, da produtividade, quedou das plantas a sua própria defesa. Por isso, isto era necessário. Então, toda a investigação agora teve que perceber que o que estava aqui dentro era importante. Não só o tamanho, não só a qualidade externa, mas a qualidade interna. Aqui, por exemplo, como se chama repolho? Repolho? Sim. Para vocês morado. Estou aprendendo, sim? Para nós, repolho roxo. Este repolho, sim, contém altas concentrações de antocianinas, que são tidas hoje como antioxidantes. E todas as brásicas, ou seja, todas as primas hermanas desta planta, produzem também outros tipos de antioxidantes. E não só estas. Estas são aquelas que conhecemos. Pouco. Mas temos que saber mais. E as frutas todas contêm. Pero é necessário agora preservar estes princípios ativos que agora têm valor econômico. Não só a parte externa. A parte interna, sim, hoje tem valor econômico. Então, juntando toda esta parte de desenvolvimento para melhorar a qualidade e haver uma correspondência com a agroecologia, em Brasil, muitas pesquisas foram desenvolvidas com relação à cultura orgânica e cultivos sustentáveis. Restabeleceu as condições do equilíbrio ecológico para algumas regiões, quando todos, em termos de educação e extensão rural, perceberam, todos que estão nesta cadeia, perceberam que é importante o resgate das técnicas tradicionais. Mas aqui há uma forma de pensar diferente. E talvez outro contrasentido, que no Brasil, se eu falar assim, talvez me venham algumas pedras em minha cabeça. Por quê? Hoje, o que temos em mercado para implantação de toda atividade agrícola? A resposta do melhoramento genético. Plantas que não estão totalmente assembradas a cultivar da forma tradicional. Como colocar um maíz híbrido no sistema tradicional? A plantita vai morrer de hambre, porque elas têm uma boca assim. Pero o cultivo tradicional nos oferece isto.
ela não vai desenvolver-se, não vai. A fisiologia vai nos dizer isso. Então, é necessário um resgate sim total. Procurar as variedades que estavam e que hoje ainda estão em germoplasmas e desenvolver importantes variedades para este tipo de técnica, enfrentando as condições atuais. Esto sim, se eu falar em Brasil, virão pedras em minha cabeça. Porque isto é uma forma de observar e respeitar todo isto que está se propondo a isto, a agricultura orgânica, que é uma forma de reeducação, resgatar tudo. Para quê?